Olá, olá, bom dia. Espero que estejam bem. Eu estou fantástico, estou muito bem, estou pleno e espero que vocês também. Hoje quero-vos falar, quero partilhar convosco algo que tenho pensado nos últimos tempos e o tema é exatamente eh, a nossa postura perante o que nos rodeia. Se devemos ser competitivos ou cooperativos. O que é melhor? Quando, hoje em dia, vemos no mundo empresarial, na sociedade em si, um mundo de competição. Aquilo é uma selva lá fora, não é? Como se costuma dizer, em que as pessoas tentam ser melhores que as outras, as companhias e as empresas, os grupos empresariais querem sempre ser melhores que os outros. É uma competição desenfreada. E eu pergunto-me se isso é o melhor. E até mesmo nós. Somos competitivos ou somos cooperativos? O que é que nos faz evoluir mais, digamos assim? É a competição ou é a cooperação? Ou a partilha, digamos assim? Hum, É complicado. Eu vejo muitas pessoas a incutir noutras a competição. Quando dizem, tu és fantástico, uau, tu fizeste as coisas tão boas, és o melhor e nós queremos o teu melhor. Por exemplo, dos pais para os filhos. Eu, por vezes, penso se isso será a melhor abordagem. Porque num mundo de competição, ou numa postura de competição, o que é que o que é que está subjacente a esta postura? É eu ser melhor que os outros. Em que a minha opinião, tudo o que eu faço, tem que prevalecer ou deve prevalecer sobre tudo o que os outros fazem. Há sempre um embate. Quero com isto dizer, um embate em que a nossa opinião, a nossa maneira de estar, o nosso pensar é melhor que o dos outros. E eu penso assim, credo, eu não penso, não é a minha maneira de estar. Já foi, atenção, já foi. E eu volto desde a minha vida que eu nem sei qual era a minha maneira de estar. De tal maneira que eu nem tinha consciência de como estava. É engraçado o pensamento. Pode-se adaptar, peço desculpa, pode-se adaptar a tudo. E se nós cooperarmos, se nós partilharmos, eu estou-me a lembrar, por exemplo, das Nações Unidas, no conceito geral, é óbvio que há muitos interesses, não quero ir por aí. Organizações intergovernamentais, a União Europeia, por exemplo, mas não é. Pese embora haja muitos interesses, pese embora haja muita coisa por trás, mas não é, no plano teórico, uma cooperação entre países. E vejam o resultado, não é? Não estou aqui a criticar, não estou aqui a ser político, estou apenas a dizer o conceito geral. Os Estados Unidos é uma confederação, ou seja, é uma união de Estados. E vejam o poder que eles têm. Portanto, teoricamente, teoricamente, a nível global, a partilha é sempre melhor que a competição. E adaptando isto, por exemplo, a nós próprios. É melhor nós competirmos connosco próprios ou cooperarmos connosco próprios, não é? Dentro de nós próprios. Eu penso que a competição é muito melhor. A competição, peço desculpa, a cooperação é muito melhor. Nós temos que cooperar connosco. E quero com isto dizer o seguinte: nós
não temos que nos comparar uns com os outros. Nós não devemos, atenção, não devemos agir em conformidade ou em comparação com os outros. Em primeiro lugar, diria que tendemos a fechar-nos em nós próprios. Se eu faço comparações para o bem e para o mal, para o bem, já estou a dizer, tem que ser melhor que aquele. Para o mal, epá, eu não quero sofrer, não quero que aquela pessoa venha ter comigo, ou não quero que me aconteça dor ou sofrimento. E tudo isto implica várias coisas, há aqui muita coisa para falar. Nós, há quem diga, e com algo, se me puser no lugar das pessoas, compreendo, é não, eu basto-me a mim próprio. Há quem diga que nós somos o mundo dentro de nós. É verdade. Mas que tipo de mundo? Um mundo estanque? Ou um mundo fluido, um mundo que interage com as outras pessoas? Isto é muito importante. Poderia também dizer que porque é que é um mundo estanque? Podemos ir por aí também. Para não sofrermos, porque achamos que já sofremos o suficiente. E que perspectiva é essa do sofrer? Eu não, há muitas teorias aqui a nível de pensamento que dizem que a pessoa, o ser humano, é inerentemente bom ou inerentemente mau. Eu acredito que o ser humano é inerentemente bom. E isto porquê? Porque nós devemos ter, ao conhecermos a nós próprios, tudo é um estado de consciência. Nós temos que ter consciência do que somos. Temos aspectos bons, positivos, ou temos aspectos que temos que trabalhar. Mas reparem, isso é com todos. E se nós nos fecharmos em nós próprios, para não nos magoarmos, para não sofrermos, construímos um castelinho à nossa volta e acaba por ser um mundo só nosso. Isso permite-nos evoluir, permite-nos conhecermos a nós próprios. Compreendo quem diga que sim. Eu não tenho essa opinião. Eu diria que o conhecermos a nós próprios não é isolar-nos do resto do mundo e irmos aos recônditos, aos nossos, ao nosso interior, ao nosso mundo e tentar descobrir tudo o que está lá. Eu penso que, e acredito, porque é isso que eu faço, é que todos nós temos mais-valias e aspectos a trabalhar. E o conjunto, a soma das partes, é sempre maior do que as partes. Isto quer dizer que se eu interagir com as outras pessoas e ter a consciência de que é uma mais-valia, então eu vou pegar no, no, nos aspectos da outra pessoa, pode ser colega, pode ser parceiro, pode ser marido, mulher, seja o que for, e vou transformar para o meu mundo, para a minha perspectiva, a mais-valia. É uma adição, não de vício, mas uma adição, um complemento. E isso é evoluir. Mas para isso também temos que saber fazer uma coisa. É, ao não estarmos fechados em nós próprios, temos que saber ver as coisas na perspectiva dos outros. Porque, vejamos, ao comunicar, não há evolução maior se não houver comunicação. Não há evolução sequer, porque nós estamos fechados. E ao não sabermos comunicar com as pessoas, estamos
literalmente em embate com as pessoas. Isto quer dizer o seguinte: eh, se nós achamos que temos apenas o nosso mundo, que nos bastamos a nós próprios, que no fundo o nosso mundo é o que é válido, por um lado é verdade, porque é a nossa perspectiva, por outro lado, o mesmo acontece com os outros. O mundo deles também é válido para eles. E se nós não tivermos, lá está, consciência, não é? Tudo é um estado de consciência, uma percepção. Se nós não tivermos consciência de que as pessoas, o mundo das outras pessoas não é igual ao nosso, então aí obrigamos a fazer comparações. E quando fazemos comparações, o que é uma comparação? É o meu mundo é melhor que o do outro. Ou é pior, depende da nossa autoestima, que não vamos falar aqui em autoestima. Uh, Quando há um diálogo, eu aí não chamaria de diálogo, se não conseguimos transportar o nosso mundo para o outro, isso em termos técnicos chama-se rapport, ou seja, projeção, mas não vou utilizar termos técnicos porque não faz sentido. Vou falar da experiência, vou falar do que todos nós vivemos. Uh, o que mais não é uma discussão. É o meu ponto de vista contra o outro ponto de vista. Não é? E gera discussão? Gera. Gera conflito? Gera. Gera resistência? Gera. E agora digam-me uma coisa. Se nós tomarmos consciência de que, em primeiro lugar, na minha opinião, não nos bastamos a nós próprios. Isso é uma utopia. Eu não conheço ninguém que não tenha necessidades. Todos nós temos necessidades. Eu, por exemplo, eu vou falar das minhas. Umas que eu me lembro assim de rajada. É uma fragilidade? Não. Porque todos nós temos necessidades. Eu, por exemplo, devido ao meu passado, devido à minha criança interior, eu tenho necessidade de carinho e atenção. Isso é mau? Não. É mau é como eu trabalho isso. Eu não tenho que impor às outras pessoas a minha necessidade. Tenho que partilhar a minha necessidade. Vejam entre dois namorados, por exemplo, entre dois casais. Porquê que há tanta discussão? Digam, não é? Porquê que há tanta discussão? Porque as pessoas isolam-se. Não estão para partilhar. Eu, por exemplo, neste momento não, mas quando tenho alguém na minha vida, em primeiro lugar, eu tento compreender, tento não, ponho-me no lugar da outra pessoa. Tentar perceber. Às vezes é fácil, outras vezes nem por isso. Às vezes corre menos bem. Claro que sim. Mas é assim, se não o fizer, é pior do que não fazer mesmo. Porque então eu estou no meu mundo, outra pessoa está no mundo dela e há um embate de mundos, um embate de perspectivas. Se eu partilhar com outra pessoa, olha, eu para me sentir seguro, para me sentir pleno, eu tenho que partilhar as minhas necessidades contigo. E as minhas necessidades são carinho e atenção. Pronto. Podem ser outras. A pessoa, se calhar, em vez de encarar isso como uma imposição, se calhar dirá as suas. Olha, eu preciso disto e daquilo. E isso cria segurança e confiança. Reparem, que voto de confiança maior existe do que dizermos às outras pessoas quais são as nossas, de partilhar as nossas necessidades com as outras pessoas. E isso é tão importante nos relacionamentos. Eu diria até de uma outra maneira. Às vezes há receios, há inseguranças. O que é que nós
eh, precisamos para estar plenos. Plenos não é ser perfeitos, não é bastarmos a nós próprios, não é termos um pensamento elevado e não e pronto, ok, está tudo ok. Não. Eh, Todos nós temos necessidades. Agora, o viver pleno é ter consciência disso, de perceber que, independentemente do que eu faça, tenho necessidades. E as outras pessoas também têm. E é arranjar a melhor maneira, em partilha e não em competição, de satisfazer as necessidades. Isto tem uma base de economia também, mas tudo se aplica a isso. Nós estamos mais motivados, por exemplo, seja onde for, no trabalho, a nível pessoal, se tivermos as nossas necessidades satisfeitas. Meus queridos, podemos dar as voltas que quisermos. Eu acho que é um pouco isso. Porquê é que nós estamos inseguros? Porque não temos as nossas necessidades satisfeitas. Porquê é que estamos mal? Porque não temos as nossas necessidades satisfeitas. Temos que saber quais são as nossas necessidades. Temos que assumir que as temos. Não tem mal nenhum nisso. As pessoas não vão olhar para nós, olha que ele tem necessidades. E depois se olharem para eles próprios, também têm, não é? Não, não devemos realmente ir pelo embate. Temos que harmonizar a nossa maneira de estar, os nossos relacionamentos. Porque, reparem, a nossa vida, o nosso dia a dia, desde que nascemos até que morremos, eh, baseia-se em relacionamentos. O nascer, eu acho que o único momento em que não nos relacionamos é na hora da morte, porque morremos sozinhos. Somos nós que morremos, de mais ninguém, não é? O nascer, o próprio nascer, não é um ato isolado. É uma partilha com a mãe. Tivemos 9 meses dentro da mãe. O nascimento já vem de uma partilha anterior. Portanto, tudo é relacionamento. E relacionamentos sem partilha não resultam. E, no fundo, o que é um relacionamento pleno para mim, no meu ponto de vista? É quando nós temos as nossas necessidades satisfeitas. E como é que nós as satisfazemos? Partilhando com outra pessoa. Não é? É verdade. E estamos mais motivados, estamos mais seguros. E sentimos mais satisfeitos ainda quando ouvimos alguém à nossa frente dizer: Olha, eu tenho estas necessidades. Isso é um voto de confiança, não é um voto de fraqueza. Será que estou a dizer algo mais asneira? Será que estou a ser assim tão utópico? Sério? Será? Quantos de nós pode dizer que não tem necessidades? Quantos de nós pode dizer que se sentir que as suas necessidades são satisfeitas, não está seguro? Porque tudo, no fundo, tem a ver com segurança, com conforto. Eu, quando digo conforto, é no aspecto de nós próprios, em nós próprios, estamos bem. A plenitude do viver eh, tem a ver exatamente com isso. Tomarmos consciência das nossas necessidades e partilhá-las. A, soma de, a mais-valia do nosso viver é que a soma das experiências de cada pessoa individual é menor do que o conjunto delas. Não é? Se nós partilharmos, tivermos um grupo de 20 pessoas e houver uma partilha, essa partilha é muito maior do que a soma das partes. Quero-vos deixar este pensamento. Estou-me a lembrar de uma coisa das minhas sessões. Vamos utilizar um caso prático que é meu. Eu, por exemplo, quando dou sessões, quando as pessoas vêm ter comigo, para quem não sabe, eu dou sessões, mas eu costumo partilhar todos os dias essa informação. Imaginem que a pessoa fala comigo porque precisa, porque tem algum problema, sente-se em baixo, sente-se desmotivada.
eu imponho, imponho ou vou numa perspectiva de embate, ou seja, em que todo o meu saber, o meu humilde saber, a minha perspectiva sobre as coisas é que terá que prevalecer sobre os problemas e sobre a perspectiva dessa pessoa. Nada, nada mais errado. Isso é errado. A pessoa sabe o que é que a pessoa sente. Porquê é que eu vim à sessão? Este gajo, este gajo, vá, este gajo só se importa com a opinião dele. A opinião dele é que vale. Nada mais errado.